Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Pega a apostila de geografia para a gente começar aí mais uma semana de conteúdo, para a gente ver de onde nós paramos. Apostila, página 17, elementos climáticos, e ele trouxe para a gente hoje pressão e circulação atmosférica. Vamos começar a ler, ver o que ele está trazendo para a gente aqui. Tá quase no finalzinho o capítulo, tá faltando pouco para a gente poder acabar esse primeiro capítulo, tá? Depois nós vamos entrar nos tipos de clima. Bom, vamos lá falar de elementos climáticos. Então, página 17, vai grifando comigo aquilo que eu estiver lendo. Pressão atmosférica, bem como a velocidade e a direção dos ventos, são elementos climáticos muito presentes no nosso cotidiano. A pressão pode ser comparada com o peso do ar sobre nossas cabeças. É definida como a quantidade de moléculas de gás em determinado volume, ou seja, é a densidade do ar. Apesar de não a sentirmos com facilidade, ela varia bastante no tempo e no espaço. Como você verificou na imagem da página 6, quanto mais perto estivermos do nível do mar, maior será a densidade do ar e a quantidade sobre nossas cabeças. Portanto, também será maior a pressão. Então, quanto mais próximo do nível do mar, a quantidade de moléculas presentes no ar é maior. Então, a pressão que o ar exerce nesses locais é maior. À medida que você vai se afastando do nível do mar, subindo, escalando montanhas ou indo para lugares que têm uma altitude maior, a quantidade de moléculas presentes na atmosfera diminui e automaticamente a pressão também é menor. Vamos continuar lendo de onde nós paramos. Inversamente, quanto maior a altitude ou a distância em relação ao nível do mar, menor será a pressão, como eu falei com você aqui agora. A pressão atmosférica também é influenciada pela energia solar. Podemos estabelecer uma relação inversa. Quanto maior a temperatura, menor será a pressão atmosférica. E quanto menor a temperatura, maior será a pressão atmosférica. Então, nós podemos medir a pressão atmosférica, o peso do ar sobre a gente. Sim, porque o ar tem peso, relacionando a proximidade ou não com o mar, né? Mais próximo ou mais distante. E também em relação à luz solar, que também acaba influenciando muito no peso do ar. As regiões equatoriais, por exemplo, aquelas bem próximas ali à linha do Equador, que recebe mais radiação solar, são as que apresentam a maior temperatura do planeta. Já as regiões polares, né, são as regiões mais afastadas da linha do Equador, recebe menos radiação solar. E há ainda uma faixa intermediária entre o polo e a linha do Equador, que é a zona temperada, que tem aí um peso mais médio, tá? Então, ali no centro tem um peso maior por conta da radiação solar, nos polos tem um peso menor, e nessas áreas intermediárias entre a linha do Equador e os polos, a gente diz que possui um peso intermediário. Bom, aqui nós podemos virar a folha, então, e ele vai trazer pra gente agora umidade e precipitações. Uma das características exclusivas do planeta Terra em relação aos demais planetas do sistema solar é a presença de água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Em qualquer lugar, em maior ou menor quantidade, o vapor d'água é um importante elemento do ar atmosférico. Agora mesmo, você está cercado por água no estado de gás. O ar que você respira contém gotículas de água em forma de vapor. Então, existem ambientes em que a umidade do ar ela é muito baixa. Existem poucos elementos de água em forma de gás presente no ar. O exemplo é um deserto, por exemplo. A umidade do ar é muito baixa. Já existem locais em que a quantidade de água em forma de gás presentes no ar é muito maior. Então, isso a gente diz que é a respeito da umidade do ar, a quantidade de moléculas de água em forma de gás presentes no ar que você respira. Embora muitos outros planetas também apresentem uma atmosfera repleta de gases diversos, somente na Terra existe o vapor d'água no ar
geleiras nas altas altitudes ou altitudes e imensos corpos d'água, como os oceanos. A concentração de vapor no ar é o que denominamos de umidade, a qual interfere bastante nas temperaturas, como vimos. A umidade exerce ainda um papel importante na ocorrência de precipitações, isso é, de chuva. Então você pega, por exemplo, o ar atmosférico de um deserto, onde a umidade é muito baixa, tem poucas moléculas de água presentes no ar, a possibilidade de precipitação de chuva é menor, é pequena, justamente porque tem poucas moléculas de água presentes ali. Quando você vai numa região de floresta, por exemplo, vamos pensar na Mata Atlântica ou na floresta amazônica, a quantidade de partículas de água no ar é muito elevada. O ar é bastante úmido, então, obviamente, a possibilidade de precipitações de chuva é muito maior. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. O aquecimento da água presente na superfície terrestre provoca a evaporação. Assim, o ar quente e úmido tende a ascender a altitudes mais elevadas da troposfera. Como estudamos, à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui, assim quando esse ar úmido e quente chega a altitudes elevadas a partir dos 2.000 metros. Perde energia e, consequentemente, o ponto de saturação do ar se reduz de maneira drástica. Então, aqui ele está explicando como que se formam as nuvens de chuva e como que ela cai, obviamente, em forma de precipitação. Tudo acontece a partir do Sol. O Sol aquece os corpos d'água, né? Rios, oceanos, mares, lagos, lagoas. Acontece uma evaporação dessa água por conta do calor, sobe para altas altitudes esse vapor, lá vai se acumulando até que cai em forma de chuva. Quando essas nuvens estão muito carregadas, as gotículas se juntam e se precipitam em forma de chuvas. Se as temperaturas forem muito baixas, ocorrerá a solidificação das gotas de água, tanto na própria nuvem quanto durante a precipitação, o que pode dar origem a neve ou granizo. Então, quando ocorre neve ou granizo, é porque essa chuva está caindo num local em que a temperatura está muito baixa. Então, na hora que a água cai, automaticamente ela já congela e cai em forma de granizo ou neve. Por isso que a possibilidade de granizo, de neve, por exemplo, só ocorre em lugares muito frios. Bom, aqui ele trouxe pra gente os tipos de chuva. Sim, existem os mais variados tipos de chuva. Nós vamos ver sobre eles na próxima videoaula. E agora você vai fazer os exercícios do CA. Eu selecionei alguns aqui para vocês fazerem. Eu já vou falar em voz alta de uma vez, mas eu vou deixar escrito também ali na descrição, tá? Você vai fazer o exercício agora da página 4 e o exercício da página 5, tá? São as duas páginas que eu selecionei para vocês fazerem. A gente continua fazendo os deveres do CA nas próximas videoaulas, nas próximas aulas, e eu termino também com os tipos de chuva no próximo vídeo. Beijos, até mais!